Queridos, tudo bom? Como eu prometi, nós estamos aqui 19 horas para falar sobre treinamento online. Será que vale a pena? O que você acha? Para a gente começar a falar sobre treinamento online, eu quero falar para vocês do surgimento da EAD, da educação à distância, do ensino à distância, quando é que surgiu e como é que nós fazíamos isso lá no século XVIII, lá no século XIX, e como que nós trouxemos isso para cá, para a nossa época extremamente informatizada, extremamente ligada, conectada, e de que maneira que nós podemos tirar o máximo proveito desse tipo de tecnologia e desse tipo de ferramenta, né? Da educação à distância. Então, a primeira coisa que eu quero começar falando para vocês aqui, sejam bem-vindos, eu estou agora em algumas redes, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou no YouTube, e só estou aqui começando no LinkedIn, aguardando vocês chegarem para a gente bater um papo sobre EAD, um papo sobre educação à distância. Eu trouxe, inclusive, alguns dados que acabaram de ser publicados agora, no dia 20 de outubro, do Ministério da Educação. Então, eu trouxe aqui bastante material para a gente conversar, para a gente discutir, e eu quero começar falando para vocês, né, perguntando um pouquinho o que é o tal do ensino à distância, o online, da onde veio, da onde surgiu. Então, estudiosos afirmam que a educação à distância, ela surgiu no século XVIII. Só para vocês terem uma noção, em 1728, o Caleb Phillips, ele inaugurou a aprendizagem por correspondência para aprender, sabe o quê? Taquigrafia. Taquigrafia. E era por correspondência. Aí, em 1881, a Universidade de Chicago, ela fez um treinamento de língua hebraica, e esse treinamento era via cartas também, era por correspondência. Em 1890, a Alemanha também começou a trabalhar com a educação à distância por correspondência. Em 1922, a Universidade da Pensilvânia começou a fazer esse treinamento à distância através das rádios. Fazia a gravação dos temas, os professores falavam, e já começou a ficar uma coisa mais assim, inovadora, imagina, em 1922. Aqui no Brasil, ele começou no século XIX, e quem começou foi um instituto chamado Instituto Monitor, em 1939, o ano que meu pai nasceu. Aí, em 1946, o Instituto Universal Brasileiro começou com tudo por correspondência, gente, tudo por correspondência. Aí, o SENAC, em 1947, ele começou a inovar, trazer de novo aquilo que a Universidade da Pensilvânia fez lá em 1922. Começou a trazer um pouco de comunicação auditiva através das rádios, né? Aí, só para vocês terem uma noção, isso foi tão bacana que em 1950, a Universidade do Ar teve 80 mil alunos inscritos em 318 localidades. Olha que coisa incrível, né? Em 1995, o SEAD, ele fez uma reestruturação e estabeleceu a teleeducação. Eu comecei a estudar esse tema na virada de 2000, e acabei fazendo uma série de treinamentos entre os anos... Bom, todo ano a gente faz, mas entre os anos 2000 e 2002, a gente começou a trabalhar fortemente sobre o ensino à distância. E hoje, com a tecnologia, é impressionante, porque
Nós temos várias possibilidades, nós saímos das quatro paredes. Eu consigo falar aqui com vocês, falar na China, falar em Angola, falar em qualquer parte do mundo. Eu consigo atingir as pessoas mediada pela tecnologia. E é muito maravilhoso, porque você tem possibilidade de fazer, por exemplo, uma reunião presencial mediada por tecnologia, você faz ao vivo. Você pode fazer, por exemplo, as reuniões assíncronas, que aí você precisa de uma plataforma, né, de educação à distância. Você vai colocar o seu conteúdo lá e as pessoas vão começar a buscar o conteúdo, enfim, vai começar a avaliar. E existe também o blended. E o que é o blended? Você tem parte da sua educação feita, mediada por tecnologia via online e parte presencial. Então você acaba fazendo um blended, essa a ideia do termo, né? Então, para você que está entrando agora, eu estou aqui provocando vocês sobre será que treinamento online vale a pena? E aí, gente, eu comecei a trabalhar com vocês contando um pouco sobre da onde veio a educação à distância. Você vê que não é uma coisa que surgiu agora por conta da pandemia, não é não? A gente já começa a ouvir isso no século XVIII, falando de 1700, né? Aqui no Brasil a gente já tem várias entidades educacionais que trabalharam muito, lutaram muito para a educação à distância. E nós sempre marginalizamos a educação à distância. Eu lembro que quando começavam a falar sobre educação à distância, ai, olha, sejam bem-vindos aqui, Tiago, Karine, Marisa Balduino. Marisa, que legal você aqui, a minha colega, tutora da Fundação. Seja bem-vinda, viu? Estou aqui fazendo uma provocação para as pessoas, perguntando sobre o treinamento online. Será que vale a pena? Será que não vale a pena, né? E eu estou contando um pouquinho do surgimento da educação à distância e a batalha das pessoas que começaram a defender, a levantar essa bandeira lá atrás. E o quanto que nós fomos, assim, marginalizados. O meu pai, eu falei dele, né, que ele nasceu em 1939, ele fez 3 faculdades e ele, aos 15 anos, ele era analfabeto. Então, a educação à distância ajudou ele num momento delicado, em que ele precisava ter feito supletivo, ele precisou fazer uma série de antecipar, né? Porque imagina, com 15 anos você ser analfabeto, e ele fez 3 faculdades. Então, você percebe que é muito produtivo a educação à distância, sabe? Então, agora, o que eu quero falar com vocês são as opções do online. Quando a gente está falando do online, nós temos as seguintes possibilidades. Nós temos a opção de fazer reuniões síncronas. Reuniões síncronas é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Eu estou aqui em tempo real com vocês. E eu estou falando sobre um determinado tema, vocês podem interagir comigo à medida em que vocês tenham dúvidas, em que vocês queiram que nós retornemos a algum assunto que não ficou muito claro, e aí você consegue trabalhar com isso, porque você está fazendo essa reunião em tempo real com o seu tutor, com a sua tutora, né? E existe a possibilidade de reunião assíncrona. O que é a reunião assíncrona? A reunião assíncrona é você estudar em cima de uma plataforma ou pegar a gravação, por exemplo, de uma reunião como essa que eu estou fazendo agora com vocês, a gravação, assistir depois
anotar as suas questões, as suas dúvidas, aquilo que não ficou muito claro, e aí depois você vai postar isso num ambiente de discussão e vai questionar os pontos que não ficaram claros para você. Então, você está fazendo isso no seu tempo, independente do tempo do tutor, do tempo da reunião como um todo. Quais são as facilidades de um e de outro? Veja, ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens. A vantagem de você estar com o professor em tempo real é que você está numa aula. E numa aula você tem condições de perguntar, de interagir, de participar, de ter uma experiência. E olha, eu tenho falado muito de experiência, porque as aulas online, elas estão realmente surpreendendo a gente em termos de eficácia, em termos do aprendizado como um todo. Então, você começa a perceber as vantagens que tem dentro dessa reunião síncrona. Agora, qual a vantagem de uma reunião assíncrona? Estou sem tempo. Aquele dia eu tive 500 mil reuniões, finalizei o dia meia-noite, eu não tive condição de fazer mais nada. O que você vai fazer? Aquele horário em que você está mais livre, você tem condições de retomar aquela aula, assistir no seu tempo, no seu time, com as suas ansiedades, e você vai anotando, você vai fazendo o fluxograma das suas dúvidas, e você posta para o seu professor quais foram os pontos que ficaram pendentes. Então, essas são as opções do online. Bom, falando de opções do online, eu já falei de vantagens e desvantagens das opções. Como ensino à distância, eu tenho vantagens e desvantagens também. A vantagem maior que nós começamos a perceber em cima da educação à distância é você é dono do seu tempo e você vai trabalhar muito com o autodidata, você sendo autodidata. Você vai pegar o conhecimento e você vai aprender a desvencilhar esse calhamaço de informações. Então, vai ser no seu tempo, vai ser de acordo com aquilo que você está galgando. Você não precisa sair correndo para acompanhar ninguém. Então, essa é a grande vantagem da educação à distância. Quais são as desvantagens? As desvantagens é que depende muito do seu perfil, né? Nós somos pessoas que gostamos de contato. Olha, na educação à distância a gente tem muito contato, por mais que pareça que não, nós temos muito contato. Mas algumas pessoas precisam da coisa do olho a olho, de pegar na mão, de sentar, do professor falar. É perfil. Tudo bem também, né? Então, a gente precisa avaliar quais são as vantagens, quais são as desvantagens e quem eu sou. Ok? Então, você que está entrando agora, boa noite. Como eu prometi, eu estou aqui fazendo uma provocação para vocês sobre treinamento à distância, o treinamento online. Será que vale a pena? Já contei um pouco sobre a história da educação à distância, a história da educação à distância aqui no Brasil. Tenho até alguns dados muito legais que eu trouxe, como eu falei para vocês, que eu trouxe do MEC. O MEC fez um censo em 2009, só para vocês terem uma noção, a educação à distância atingiu 63,2% da graduação, de toda a graduação. E isso só em 2019. Se você pegar das instituições privadas que fizeram EAD, 50,7% das instituições privadas já estão com o treinamento EAD. Só 49,3% presencial. De 2009 a 2019, teve um aumento de 378,9%. Só para vocês terem uma ideia, em 2009, o percentual de alunos no online equivalia a 16% das pessoas que ingressavam
numa faculdade. Então, olha a evolução disso, olha como cresceu isso tudo, né? E aí, no mapa de ensino superior, a variação entre 2014 e 2018 foi de 91,7%. Em relação às matrículas gerais, incluindo instituições públicas, esse número chegou a um acréscimo de 145% de 2009 a 2018. Então, é uma tendência? O que vocês acham? 378%, gente. É muita coisa, né? É muita coisa para a gente avaliar sobre isso, né? O Paulo está colocando aqui, um dos principais fatores que fazem com que jovens e adultos busquem a formação à distância é a versatilidade para estudar no momento. Exatamente, por quê? Porque você pode avaliar o seu momento, só que você precisa ter uma coisa básica, gestão do tempo. Eu tenho que desmistificar algumas coisas para vocês enquanto professora, enquanto tutora de ensino à distância. Muitas pessoas ingressam numa educação à distância achando que por ser à distância, é mais fácil. Equívoco completo. Sabe por quê? Porque quando você começa a se apropriar das informações, você precisa trabalhar muito a catarse. E isso é seu. Para que você consiga isso, você vai precisar de mais dedicação. Numa sala de aula presencial, por exemplo, é possível você entrar sem ter lido nada, sentar na última cadeira da sala de aula, ficar quieto, mudo, calado, ouvindo as pessoas falarem, né? Agora, numa educação à distância, numa reunião online, isso não é possível acontecer. Se você não se preparar previamente para uma reunião online, você vai entrar numa reunião e sair sem nada. Você vai perder o seu tempo. Então, as pessoas acabam se frustrando, né? Porque acha que vai ser mais fácil. E não. Os meus alunos online são alunos, assim, muito mais preparados tecnicamente do que meus alunos presenciais. Porque eles entram na sala de aula extremamente listados em tudo aquilo que eles precisam falar, em tudo aquilo que eles estavam meditando, em tudo aquilo que eles estavam buscando de aprendizado. Então, a gente começa a perceber isso. Quando usar o EAD? Então, nesse momento que nós estamos passando, uma das coisas que a gente precisa avaliar é o seguinte: qual é o seu momento? Se você for pensar que as coisas todas acontecem de uma maneira muito rápida. Segundo, nós temos a questão da locomoção. Você está em um lugar, em outro lugar, você precisa se locomover, né? Isso dependendo da cidade onde você está, pode ser um transtorno. Se você quer adquirir habilidades e competências, a educação à distância é perfeita para você, porque ela vai trabalhar especificamente as suas habilidades e ela vai trabalhar com essas questões mais técnicas. Você vai conseguir saber determinados pontos, você vai conseguir conhecer como funciona cada coisa, né? Daquilo que você está buscando conhecer. Então, o EAD é para você que está buscando melhorar as suas habilidades, melhorar os seus comportamentos, melhorar essas coisas todas. Como que a gente escolhe? Como que eu devo escolher a escola, né? Por onde que eu devo começar? Primeiro, eu preciso saber o que eu estou buscando. O que é que eu estou buscando melhorar nas minhas competências, tanto técnicas quanto competências comportamentais? O que eu estou buscando? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer: por que você quer fazer esse treinamento? Eu quero fazer esse treinamento porque a minha escola o meu trabalho está me exigindo. Fantástico. Eu tenho alunos que estão começando comigo, turmas livres, turmas específicas de matemática, de finanças, de governança, turmas que vão
esse determinado assunto. Perfeito, porque você vai descer naquele tópico, naquele assunto, e você vai ficar especialista naquele tipo de questão, entendem? Então, ele é maravilhoso para você. Como faz para eu escolher a melhor escola? Eu tenho que avaliar qual é a frequência que esse tutor vai me atender. Eu tenho que avaliar se haverá ou não reunião síncrona, se eu quero reunião síncrona ou não. Eu tenho que avaliar de reconhecimento também das pessoas que estarão ministrando essa aula para mim, qual é o background dessas pessoas. E eu preciso saber se essa escola vai me possibilitar subir de nível. É isso que eu preciso saber. E aí, gente, eu tenho que começar a avaliar. Quero ter mais conhecimento e quero melhorar as minhas habilidades específicas. Esse é o momento de fazer a educação à distância, né? E então, olha, com que frequência que está disponível esse meu tutor, com que frequência ele está disponível? Às vezes as pessoas se frustram porque elas postam e elas acham que a mensagem vem automática. E não é assim. Às vezes o professor tem até 24, 48 horas, dependendo da instituição, para te responder. E isso pode te gerar uma frustração. Isso também estaria numa desvantagem, né? Então, isso talvez possa frustrar você. Então, você precisa reconhecer esse tipo de coisa na hora de você fazer a sua contratação. E qual vai ser a interação que eu terei com os meus colegas? Haverá um network? O que eu vou ganhar com isso? Porque quando a gente fala de onde vem o conhecimento, ele vem da interação de vários saberes. Ninguém tem o conhecimento pleno. E a grande vantagem aqui da educação à distância é que o professor ele deixa de ser o protagonista e você passa a ser o protagonista. O tutor, ele na verdade ele é um regente. Ele vai orquestrar, ele vai trazer os pensamentos, vai provocar vocês, vai perguntar para os seus colegas, e aí vocês vão trazendo isso, você vai crescendo no conhecimento. Lembrando, né? O conhecimento não nasce numa cabeça só. Começa numa cabeça e outra pessoa tem parte do conhecimento. Tem pessoas que trazem muita coisa da experiência delas para o mundo acadêmico. E aí essa troca é muito rica, porque não adianta você ter somente a informação. É importante a gente ter a informação e saber o que fazer com essa informação, porque aí essa informação vai se transformar em conhecimento. E esse conhecimento vai se transformar em ação lá na frente. É isso que é o ponto. Eu vejo, às vezes, os alunos entrando extremamente ansiosos por conta da prova. Eles já começam no primeiro dia da aula, eles querem saber da prova, do trabalho final. Isso é um grande entrave que nós fazemos na nossa mente para que você consiga ter mais conhecimento. Faz sentido? Porque aí você vai focar os seus estudos para a atividade e não focar os seus estudos para o conhecimento. E você precisa aproveitar muito, porque você está trabalhando a sua habilidade autodidata. E essa habilidade autodidata você vai usar para tudo, para tudo. Você vai ler o material no conteúdo, você vai trazer esses debates nas reuniões assíncronas com os seus colegas, com o seu professor, e você vai trazer mais conhecimento para você, você vai descer. E aí, o bom da educação à distância hoje, com essa mediação tecnológica, que nós utilizamos vários canais
para atingir você. Por exemplo, numa reunião online, é possível você fazer grupos em salas virtuais e você discutir com os alunos, com seus colegas, determinado assunto. Você formatar um projeto, você fazer um brainstorming, você fazer um design thinking. É possível fazer isso hoje em dia. Você consegue, por exemplo, colocar algumas ferramentas que são externas e trazer para o momento de aprendizagem. Então, você pode trazer alguns vídeos, você pode fazer algumas dinâmicas em sala de aula, em tempo real. E essas dinâmicas fazem com que você aprimore o seu conhecimento. Quem imaginou que o ensino por correspondência, lá de 1700, fosse se transformar nessa grande tendência? Essa grande tendência. Na hora que eu começo a avaliar os dados aqui, que estão em PowerPoint do Ministério da Educação, eles falam o seguinte: olha, total a variação de 2018 para 2019 de 45% de aumento, de um ano para o outro, 45% no aumento de alunos online. E o mais legal é que o título que você recebe é um título igualzinho de quem fez de maneira presencial, com a vantagem que você, claro, se você tiver toda a gestão de tempo, se tiver toda a dedicação, você vai ter um aprendizado muito maior do que o aprendizado no presencial. Por quê? Porque o presencial é ruim? Não, não é por isso. Porque nós somos condicionados àquela ideia de que a educação tradicional é o professor falando e a gente sentado ouvindo. E sabe quanto que a gente retém quando uma pessoa está falando para a gente? 10%. 10% é o que você retém quando uma pessoa está falando para você. Você precisa experimentar, você precisa trazer essas questões para você, para a sua visão, para a sua realidade de vida, para a sua história de vida, senão você não vai aprender. Por isso que a educação à distância, os meus alunos da educação à distância, eu tenho alunos de graduação que me acompanham até hoje, da educação à distância, que estão assim, e eles sempre fazem educação à distância. Como começar uma aprendizagem online? Vamos lá, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter certeza de que nós temos condições técnicas para que a educação aconteça. Hoje em dia, como nós tivemos essa questão da pandemia, o mundo virou tecnológico de um dia para a noite, né? Então, a gente já percebe que os alunos estão muito mais antenados, estão muito mais soltos com relação a esses aspectos tecnológicos. Mas uma das coisas básicas que a gente percebe é percebia, né? Era aluno que o computador dele não conversava com a plataforma que ele tinha contratado. Então, já começa ruim. Você tem que ter os aparatos tecnológicos têm que estar totalmente ok, tem que estar em dia, tem que estar bacana, porque senão você não vai conseguir fazer. Faz sentido? Então, a segunda coisa, você precisa ser organizado. O que é ser organizado? É mentira achar que você vai estudar só no dia da sua reunião online. Esquece. Para você ter um aprendizado bacana, você precisa se dedicar de 1 a 2 horas por dia em cima disso. 1 a 2 horas. Ai, mas eu não tenho 1 a 2 horas. A gente tem tempo, é questão de prioridade. O que é prioridade? Se você começou um treinamento, você vai gerenciar o seu tempo de modo que você consiga ler, de modo que você consiga avaliar parte daquele tema, que você consiga, mesmo que você só vá fazer a postagem no sábado, que é assim que as pessoas só vão fazer as postagens, mas você precisa estar lendo aquilo, estar avaliando, estar
estudando. Quando você começa a pensar em determinado tema, as coisas começam a colaborar com você. É impressionante. Eu estou ensinando método quantitativo para uma turma. E quando eu começo a falar em método quantitativo, é impressionante como eu recebo um monte de notícia de cálculos de estatísticos. Parece que vem. Por quê? Porque eu estou bem antenada procurando aquele tipo de assunto. E aí começa a aparecer. Você precisa ficar atento a isso. E você só vai conseguir se você tiver organização, gerenciamento de tempo. Você precisa ter também, além de organização e gerenciamento de tempo, você vai precisar começar a trabalhar com a questão da inércia. Você vai precisar começar a agir, você vai precisar começar a deixar de lado algumas coisas que você ficava com medo. Vai ter que começar a aceitar um pouco mais as mudanças. Você vai ter que parar de procrastinar. Você vai precisar fazer isso. Você vai começar a listar as coisas que você vai fazer, as coisas que são relevantes para você, as coisas que são importantes, e você vai precisar colocar naquele dia aquela educação que você está fazendo, aquele treinamento que você está fazendo. Porque senão não vale a pena para você. Senão não tem sentido, né? Então, lembrando aqui, você que chegou agora, eu estou aqui falando com vocês nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, contando e, na verdade, fazendo uma grande provocação, perguntando para vocês, será que o treinamento online vale a pena? Você já fez algum treinamento online? Deixa anotado nos comentários aí se você fez algum treinamento online, qual o seu feedback do treinamento online. Você que foi meu aluno, já deixa também, professora, fui sua aluno, seu aluno, sua aluna aqui e na modalidade online, e eu concordo com você, eu discordo de você. E aí, gente, eu contei também algumas coisas bacanas sobre a educação à distância. Falei um pouquinho da formação da educação à distância, de quando surgiu, do surgimento. E a ideia realmente era trazer para vocês que esse tipo de assunto é fantástico para o dia a dia de vocês, principalmente se a ideia de vocês é melhorar a sua capacitação técnica, é melhorar a sua capacitação específica de determinado tema. Você precisa trabalhar com isso, então, simbora lá. Outra coisa que eu falei são as vantagens e as desvantagens da educação à distância. Você precisa começar a saber quem você é. E conhecer você é muito importante, porque você vai saber quais são as suas limitações e se você terá condições ou não de fazer uma educação à distância, né? Isso vai depender muito do seu perfil. Marcelo, seja bem-vindo. Estou aqui falando sobre educação à distância. E quando usar o EAD? O EAD deixa eu ver aqui. Não tem ninguém no chat. Voltando. Então, gente, eu estou aqui falando sobre educação à distância. Estou falando das vantagens, das desvantagens, de quando usar o EAD, como escolher a escola, como escolher a plataforma. Bacana. É que eu estou aprendendo aqui, gente. Estou abrindo meu coração para vocês. Estou aprendendo a lidar com essa ferramenta. Não vi, tem um chat aqui. Vamos ver o que vocês estão perguntando para mim. Então, Marcelo, seja bem-vindo, viu? Marcelo Leão, excelente candidato aí a vereador, né, Marcelo? O Paulo está perguntando quais os tipos de treinamento online. Eu já falei disso, mas vou falar novamente. Existem alguns tipos de treinamento online. Tudo que você fala
que é mediado, ou por, como nós falamos lá atrás, né? Mediado por carta, mediado por tecnologia, o e-learning. O que é o e-learning? É uma educação à distância. É uma educação à distância, é chamado de e-learning, é chamado de educação via computador, pode ser feita de uma maneira blended. A maneira blended, ela é misturando o presencial com com o online. Então, esses são os tipos de treinamento online que existem. E além dos tipos de treinamento, você pode escolher a maneira do treinamento. Agora nós estamos numa onda de fazer treinamento em tempo real, que são reuniões síncronas, onde você consegue ter essa troca. Por exemplo, eu estou aqui com o Marcelo, eu estou aqui com o Paulo, eu estou aqui com algumas pessoas, né? Falando, e você tem condição de tirar as suas dúvidas em tempo real comigo. O nome disso é reunião síncrona, porque você está sincronizado comigo. E reunião assíncrona é quando você não necessariamente está no meu time, você está no seu time. E muitas vezes a gente precisa do nosso time, né? De que maneira a gente vai agir, de que maneira a gente vai falar. E aí tem os green belts, white belts, black belts, essas são todas modalidades de e-learning que você você pode fazer uma coisa mais amena, você pode, né, você pode mesclar, você pode fazer algumas coisas como lidar com alguma gamificação também, você pode utilizar com um treinamento online, já que está tudo sendo mediado por tecnologia, né? E, além disso, as opções, as vantagens, quando usar, escolhendo a escola e começando a aprendizagem. Bom, queridos, para você começar, você precisa começar mapeando como você está, o que você está fazendo, como você está e o que você quer. Eu costumo fazer o seguinte, eu separo os meus treinamentos de duas maneiras, os treinamentos técnicos e os treinamentos comportamentais. Ambos podem ser feitos via online, via EAD. Você pode fazer vários treinamentos técnicos e comportamentais. Quando eu começo a fazer alguns treinamentos técnicos, pelo menos no ano, como eu atuo muito na área acadêmica, eu preciso fazer, no mínimo, 3, 4 treinamentos técnicos, porque você precisa estar na sala de aula. Como professora, eu preciso estar em sala de aula e eu preciso estar trocando. Lembrem-se, a ideia não nasce numa cabeça de uma pessoa só. A gente precisa compartilhar isso, né? Outra coisa, da parte comportamental, eu também faço pelo menos uns 5, 6 treinamentos comportamentais. Porque você precisa ter o seu hard skill e o seu soft skill. E todos eles você pode fazer mediado por tecnologia, né? Agora mesmo nós vamos fazer alguns treinamentos focados, específicos para determinados segmentos, que vale super a pena você agir e atuar através da educação à distância. Por quê? Porque você vai ter experiência, você vai ter uma experiência de aprendizado diferente, porque nós usamos várias ferramentas tecnológicas. Segundo, você vai ter um conhecimento específico naquilo que você está buscando. E terceiro, você vai conseguir fazer dentro do seu tempo. E você vai poder depois assistir a esse treinamento quantas vezes você quiser, para ver se ficou alguma dúvida, se não ficou nenhuma dúvida, e você vai evoluir nisso aí, né? Então é isso, queridos, que eu queria falar com vocês. 19h40, dá tempo ainda da gente falar bastante sobre... Dá tempo para a gente falar bastante sobre dúvidas que vocês venham a ter, sobre essas coisas, né? Sobre a educação como um todo. Enfim,
Para vocês verem, é uma grande tendência realmente de mercado, é uma tendência ímpar, e aproveito para convidar vocês aí para participarem do nosso treinamento do Relato Integrado, que vai ser agora nos dias 17 e 18 de novembro, para falar sobre a transparência na administração pública, como reportar para os capitais, né, a administração pública, e como é que você está gerando valor ao longo do tempo. Então, esse é um treinamento muito bacana e é muito específico para a área pública, porque eu estou fazendo, ô Marcelo, esse aí é para a área pública, e principalmente você que está aí querendo um cargo, né, um cargo público e tal, precisa conhecer isso aí. Então, relato integrado. Logo depois do relato, nós teremos aí o preparação financeira para investimentos, que é um treinamento específico para você que está buscando investir no mercado e buscando ferramentas para que você possa investir no mercado. Então, esse vai acontecer nos dias 25, 26, 27 de novembro. Então, olha só. E, na sequência, nós teremos trabalhando as suas habilidades, os soft skills. Nós vamos trabalhar com eles para o finalzinho do mês, nos dias 28 de novembro e 5 de dezembro. Então, são 3 treinamentos super bacanas que nós faremos de maneira online. E sabe uma coisa que eu acabei não falando para vocês, mas eu quero voltar aqui para falar? Um dos pontos que eu tenho para falar para vocês, na educação à distância a gente trabalha muito, é sobre a curva do esquecimento. Então, por que eu falo isso da curva do esquecimento? Porque um dos pontos para você fazer a gestão do tempo, a sua gestão de tempo, é essa questão de lembrar que nós começamos a esquecer as coisas com 48 horas. E se a gente tiver essa disciplina de estudar diariamente aquele ponto que nós estamos falando, você acaba superando esse esquecimento, não é não? Queridos, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que eu já falei bastante. Você que entrou agora, eu entrei hoje para falar sobre a educação à distância. Contei um pouco do histórico da educação à distância, falei da onde surgiu a educação à distância. Falei também o que é educação à distância. Você vai trabalhar, tem várias maneiras de se trabalhar com a educação à distância, e na virada da internet, depois de 95, né, a gente começou com a internet em 94, em 95 já começamos a trabalhar com teleeducação, e eu particularmente comecei a trabalhar com a educação à distância no ano de 2000, entre 2000 e 2002 eu só me preparei, e eu comecei a atuar a partir de 2002 com a educação à distância. E a educação à distância, você precisa ter várias ferramentas para trazer a pessoa. Você deixa de ser, o professor deixa de ser o ator principal e os alunos passam a ser os atores principais da educação. E é maravilhoso esse movimento, porque você começa a perceber a troca de conhecimento e é uma coisa maravilhosa, né? Falei também sobre quais são as opções do online, falei sobre a reunião síncrona e reunião assíncrona, comentei sobre as vantagens e desvantagens da reunião online, falei sobre quando usar a educação à distância, né? O ensino à distância, coloquei o EAD, falei como escolher a escola e como começar a aprendizagem. E olha, nós escrevemos também um artigo sobre isso que foi divulgado no LinkedIn. Eu vou aqui colocar no nosso site, se você tiver mais interesse de falar. Eu já copiei e coloquei. Já está aí no chat para vocês lerem com mais calma. Nós falamos bastante sobre isso e falamos, inclusive, nesses temas, né, na ordem em que eu vim conversando com vocês, né? Como explicar o online,
quais as opções do online, quais as vantagens e desvantagens do online, quando usar online, escolhendo a escola e começando a aprendizagem online. E olha, você que tem que, né, o que você tiver de dúvidas com relação à educação à distância, não hesite em me mandar mensagens, pode me mandar mensagens pelo Facebook, pode postar para mim pelo Twitter, pelo YouTube. Eu quero realmente responder a esses questionamentos para vocês e, enfim, o que mais vocês tiverem de dúvidas sobre isso, viu? E lembrando aqui, não deixem, vou até escrever, ai, bispo, seja bem-vindo, queridos. Bispo Marco Antônio, excelente professor de finanças, de contabilidade. Seja muito bem-vindo, querido. Estou aqui, Marcão, contando para eles como é que funciona a educação à distância, como é que a educação à distância pode transformar vidas, né? Transformar vidas no âmbito educacional, e que é uma ferramenta maravilhosa de aprendizagem. E hoje a gente está vendo a educação à distância abrindo o seu leque aí para várias outras modalidades, né? Eu tenho assistido bastante as pregações do que o senhor faz aí na sua igreja, também mediado por tecnologia, maravilha. Para vocês verem, né? É uma experiência. Hoje, cada dia mais, a gente está buscando experiências. E é uma experiência segura, porque você está no seu ambiente, com todo o seu aparato, com as suas coisas, e você não tem o risco que a gente tem enquanto não tiver uma vacina, né? Para resolver. Agora eu só ministro online, avião nunca mais. É isso aí. Isso mesmo, Marcão. Perfeito. É isso, gente. Então, olha, não se esqueçam, nos dias 17 e 18 de novembro, nós teremos o nosso treinamento de relato integrado para entidades públicas. Vai ser um treinamento fantástico sobre transparência pública. Eu quero falar como fazer a sua prestação de contas de maneira com que você demonstre para a sociedade como você agrega valor à sua entidade. Então, quero falar bastante sobre isso. Serão 2 dias intensos de treinamento online. Logo depois, nós teremos o Preparação Financeira para Investimentos, e o Preparação Financeira para Investimentos, dia 25, 26, 27 de novembro, nós vamos focar nas partes práticas de como fazer investimento, e ainda teremos a mentoria, mentoria que virá de um trader de mercado extremamente de sucesso, né? O Júnior vai falar bastante com a gente, o Edson Júnior, ele vai trabalhar conosco, vai dar essa mentoria dentro do nosso programa. As pessoas que fizeram a primeira formação já estão investindo, já estão fazendo as coisas acontecerem, eles estão muito felizes com os resultados que eles têm obtido dos seus investimentos. E, na sequência, desenvolvendo competências de sucesso, trabalhando com as suas habilidades soft skills. Nós vamos falar no dia 28 de novembro e 5 de dezembro, são 2 dias com o professor Rodrigo Garcia, um querido que vai falar tecnicamente com você como trabalhar com as suas habilidades comportamentais, como trabalhar com as suas habilidades, com seus soft skills, né? E, bom, vocês que estão entrando agora, eu já estou falando aqui com vocês sobre a educação à distância, estou trazendo para vocês, será que que treinamento online vale a pena? Queridos, você que é dono de uma empresa, a melhor coisa que tem é treinamento online, porque você consegue juntar toda a tua equipe, você vai fazer todo esse treinamento com eles e vai poder fazer um gerenciamento de tempo, vai ficar, né, vai conseguir trabalhar melhor com os seus colaboradores. E você que está buscando crescimento pessoal, não tem nada melhor. Eu gostaria, Marcão, queria doutorado, hein? Queria doutorado online, ia ser bem bacana, não ia? Ia mesmo. Bom, deixa eu dar mais uma lida aqui.
Obrigada, viu, Bispo? Obrigada. Adorei ver vocês aqui, adorei ver todos vocês. Fiquem anotados aí, me sigam nas redes sociais, que nós vamos soltar bastante artigos ainda essa semana sobre os nossos treinamentos e sobre os conteúdos, basicamente. Então, na semana que vem, na semana que vem não, daqui a 2 semanas, nos dias 4 e 5, nós estaremos falando no Conselho Federal de Engenharia sobre a prestação de contas em forma de relato integrado. No dia 13 de novembro, nós estaremos num congresso para os conselhos profissionais, falando também sobre orçamento público. Tudo online, queridos. Tudo online, para vocês verem como treinamento online vale super a pena. Você que está aí, que na dúvida de se faz ou se não faz, tem vários locais fantásticos aí que fazem treinamentos dentro da área que vocês estão buscando, que são treinamentos maravilhosos. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa sexta-feira, e eu sei que de sexta-feira vocês não se animam muito para ficar numa live, não, né? Vocês não se animam muito, mas eu estou feliz de falar com vocês e de falar sobre essa ferramenta maravilhosa de educação à distância, que eu sou apaixonada pela educação à distância. E eu acho que é o futuro, e não só acho que é o futuro, como os dados têm provado isso, né? Que é o futuro mesmo. Pegar aí ó, o que saiu lá do Ministério da Educação, falando sobre educação à distância, e o ensino à distância está superando o ensino presencial. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Deixe seus comentários, me fale se você foi meu aluno, me conta um pouquinho de vocês, tá bom? Um super, super beijo e obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau.